Eu falei pra você não filmar isso. Lembra, qual é a sensação de sentir uma dama? Puro glamour. Peraí. Ela é padroeira das missões, mas ela é freira enclausurada. Ela é simples, mas isso é doutora. Ela é mística, mas ela prega a vida cotidiana. Não consigo entender. Teresa, só de Jesus, a mais indigna serva de vossa realeza. Hi peoples, aqui quem vos fala é Sr. Charles, estamos aqui no terceiro episódio da nossa série sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. E hoje a gente quer falar um pouco desse contributo para Santa Teresinha, meu relógio está parecendo chocalho. Como fala? Chocalho. Não é uma palavra tão difícil agora que eu falei. 2 anos após sua canonização, o Papa Pio XI, que considerava Santa Teresinha a joia do seu pontificado, ele declara, né, Santa Teresinha a padroeira das missões ao lado de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier a gente pensa, pô, não, o cara, companhia de Jesus, deu uma volta na África, evangelizou no Japão, passou pela Índia, se tivesse vivido mais um pouquinho, tinha tomado da China também e tal, né? O cara ficou com a mão intacta, de tanto fazer batizado. Isso é um missionário. Mas Santa Teresinha, ela nunca saiu do Carmelo. Ela nunca saiu da cidadezinha de Lisieux, né? Ela não chegou nem... Ela não tem uma grande caminhada nem dentro da própria França. Ela ficou ali reclusa, né? Uma freira enclausurada. Você fica, como é que uma freira dessa é padroeira das missões? Mas Santa Teresinha, de fato, ela queria muito ser missionária, e ela dizia isso. Primeiro ponto que a gente vê a grande contribuição para ela, primeiro, a importância que ela dava para as missões. Ela estava disposta e ela queria morrer pelos mártires. Na sua viagem a Roma, que eu comentei no último episódio, que ela foi falar com o Papa, pedir autorização para entrar no Carmelo, ela passou pelo Coliseu. E no Coliseu ela deu um jeito para despistar lá enquanto a guia conversava com os adultos e catou uma pedrinha. E aquela pedrinha ela beijou e guardou sempre consigo. Ela dizia que era um pequeno tesouro dela, porque ela pensava, nessa pedra já caiu, já se derramou sobre essa pedra o sangue dos primeiros cristãos, né? Ela pensava assim com ela, em respeito aos mártires, e ela queria ser mártir. Ela queria anunciar o evangelho e depois dar a vida por Cristo. Só que não era o caminho dela. Ela tinha esse desejo, ela tinha essa abertura, mas não era o que Deus queria para ela. E ela começou a procurar, então, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim. E ela teve, então, um grande insight, né? Que foi quando ela descobriu a pequena via. E a gente vê isso, se você pegar a história de uma alma e conferir lá no manuscrito B, página 3, no verso, você vai encontrar o trecho muito famoso, Santa Teresinha, que é, enquanto ela vai exclamando, eu queria ser apóstolo, mas não dá para ser apóstolo, porque são 1800, eu tô mais na época dos apóstolos, na era apostólica. Não, peraí, eu queria ser padre, não, mas eu sou mulher, não dá pra ser padre, eu queria ser missionário. E ela fica, meu Deus, o que eu posso fazer por Deus? E aí ela tem essa grande luz, né? E ela diz o seguinte, então, no transporte de minha delirante alegria, pus-me a exclamar, ó Jesus, meu amor, minha vocação, encontrei afinal, a minha vocação é o amor. Sim, encontrei o meu lugar na igreja, e tal lugar, ó meu Deus, fostes vós que mudestes. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor, assim serei tudo, assim se realizará o meu sonho. E é aquela grande coisa que a gente já comentava em outro episódio, né? Ela pensava, a igreja é um corpo místico, cada um é um membro, cada um exerce uma função, né? E cada membro não se deve voltar contra o outro. São Paulo já dizia isso e hoje em dia a gente tem que ter essa consciência, né? Eu sou desse movimento, eu sou da renovação, não, eu sou da Arca de Maria, não, eu sou da Arca de Noé. Não tem graça, velho. Não importa, porque todos são membros de um único corpo. E esse único corpo ele tem que ter uma unidade. Quando você, na sua condição de membro, você quer se separar dos outros, na verdade você está querendo estripar o grande corpo místico de Cristo, que é a igreja. A gente não pode procurar divisão. Se você não se identifica com esse ou outro, aquele movimento, você tem que querer, ainda assim, sabendo que lá não é o seu lugar, mas você tem o seu lugar e você aceita aqueles que têm esse lugar. Isso sim é catolicismo. O catolicismo ele sempre agrega. Quando a coisa quer dividir demais, a gente pensa assim, de dividir, traçar, né, um corte, diabo. O diabo, ele vem para trazer cisão, ele vem para trazer divisão. E um coração católico de verdade, ele quer só agregar, ele quer só aglutinar, ele quer unir todos em Cristo. Santa Teresinha, ela falou, não, é o corpo e esse corpo tem que ter um coração, porque todo corpo tem um coração. Mas se a igreja é santa, o coração da igreja tem que estar cheio de amor. Então eu vou ser o amor nesse corpo. E na sua abundância de amor, ela decidiu então ser missionária.
ela queria levar Cristo para as pessoas, mas ela estava no convento. Como é que ela fazia? Ela começou a adotar missionários. Ela teve 2 padres que foram filhos espirituais dela e ela sempre colocava essa oração por esses padres. A gente pode citar até um episódio interessante. Antes da entrada dela no Carmelo, ela, conversando com Deus, né, querendo saber se ouvida por Deus, ela viu no jornal que tinha um bandido muito perigoso que tinha sido finalmente preso e ele seria executado. Porque a gente está na França, né? O pessoal lá, desde a guilhotina, curtia esse negócio de fazer execuções em praça pública. Mas ela pôs-se a rezar pela alma desse condenado e ela pediu para Deus um pequeno sinal. Falou: Deus, se o Senhor ouve mesmo minhas orações, me dá pelo menos a graça de ver um pequeno gesto de arrependimento, só para ver se valeu a pena ter rezado pela alma dele, se eu ganhei a salvação dele. E no último momento esse bandido pediu ao padre que chegasse até ele com o crucifixo e beijou o crucifixo antes de ser executado. Santa Teresinha viu aquele sinal e pôde dizer, né, esse foi o primeiro dos meus filhos espirituais. Então, repara, ela não precisou fazer missão, ela não precisou ir muito longe, ela não precisou ir na África, na Cochinchina, na Tchecoslováquia, no Acre. Tchecoslováquia. Acertou! Ali, no seu pequeno Carmelo, ela se pôs a fazer com muito amor que as pequenas coisas fossem grandes. E aí que vem o grande segredo de Santa Teresinha, o fazer do pequeno ao grandioso. É curioso, na história de uma alma, ela tem um momento lá que tem uma irmã que atravessa o jardim e vai até ela e faz um pequeno favor lá. E ela fica tão agradecida porque essa irmã atravessou todo o jardim só para vir ter comigo, né? Só que se você for visitar o Carmelo, e aí muita gente passa pelo Carmelo, vai contar isso, o jardim não é tão grande, é um jardim de 2 metros, é um jardinzinho. Só que ela via as coisas com uns olhos de amor tão grande que a coisa realmente parecia ser muito grande. Santa Teresinha, ela era o tipo de alma que com um alfinete que caía no chão, ela colhia esse alfinete e salvava uma alma, de tanto amor que ela punha. Em cada degrau que ela descia as escadas, ela louvava a Santíssima Trindade e rezava glória ao Pai. Então, repara, ela pegava coisas do nosso dia a dia, que a gente julga banal, e enchia isso tanto de amor que se tornava uma coroa triunfal. De repente, talvez pode ser o chamado que Santa Teresinha tem para fazer pra gente. Você não precisa ser um grande missionário, sair ganhando o mundo. Às vezes você tem o seu trabalho, a sua família, as suas coisas ali, e você quer ganhar o reino. Ganhe as coisas para Deus, colocando muito amor naquilo. Então faz o seu trabalho bem feito. Às vezes você tem uma prova que você não gosta, senta e estuda aquela matéria, né, e tenta falar, eu vou tirar um 9,5. Eu não consigo tirar 10 nessa matéria aqui, porque eu tenho muita dificuldade. Eu vou tirar um 9,5, mas um 9,5 com muito amor, né? Esse 9,5 vale mais do que, de repente, um 10 tirado por um estudante que leva a matéria na brincadeira porque acha fácil. Ou, sei lá, você tem um trabalho e aqui tem aquela pessoa insuportável, né? Santa Teresinha também teve pessoas insuportáveis. Inclusive, quando tinha uma espécie de recreio lá no Carmelo, ela podia ficar com as irmãs dela, que vai lembrar, todas as irmãs tirando a Leônia foram pro Carmelo, né? Ela preferia ficar com a irmã mais desagradável. Ela sempre dava um sorriso pra essa irmã. Quando tava lavando a roupa, essa irmã fazia questão de chacoalhar a roupa e aí voava coisa na cara dela. Ela podia reclamar, sair, ou de repente até ficar calada e sair, né? Mas não. Ela punha tanto amor que ela ficava e deixava cair coisa na cara dela. Coisinhas pequenas, mas pra uma alma que ama muito a Deus, é maravilhoso. A gente pode fazer então, de repente tem aquela pessoa tal que é irritante, dá um sorriso pra ela, trata ela com todo o amor do mundo. Essa irmã que eu falei de Santa Teresinha que era irritante, ela chegou a reclamar com as superiores, né? Olha, Teresinha esquisita, ela fica sorrindo, fica querendo coisa demais. Na cabeça da irmã, a Santa Teresinha estava apaixonada por ela, alguma coisa nesse sentido. E ela foi reclamar com os superiores, né? Mas a superior já sabia, né? Santa Teresinha não suportava essa irmã, que essa irmã era insuportável, muito chata. O santo Santa Teresinha não batia com o dela, mas Santa Teresinha fazia questão de tratar ela com tanto amor que a irmã até achou que era alguma coisa, né, de descontrole das emoções. Então, de repente, é isso. O grande caminho que Santa Teresinha tem que deixar para essa trilha, essa pequena via para Deus, é uma via de amor pequenininho, um amor de entrega para Deus, de viver as coisas com muito amor e deixar Deus fazer o que quiser da gente. Ela dizia que ia ser como uma bolinha, que o menino Jesus, né, brinca, põe perto do coração, mas quando ele enjoa, ele joga para longe, né? É aquela pessoa que, de repente, nas suas grandes dificuldades também, oferece essas grandes dificuldades, esses grandes sofrimentos, porque se Deus quer que eu passe por isso, então que eu passe. Não se esqueça, Santa Teresinha, ela traz isso com muito amor, até a situação, a realidade mais pequena pode se tornar um grande ato de oferecimento para Deus. Agora, você que se interessou por Santa Teresinha, não conhecia, eu quero realmente, de coração, eu quero recomendar para vocês a leitura de História de uma Alma, né? Os escritos de Santa Teresinha. Isso
História de uma Alma, ela foi escrita mais ou menos da seguinte forma, né? Durante 3 períodos de Santa Teresinha, a sua superiora, 3 superiores diferentes, né, vieram pedir para que ela escrevesse. No primeiro momento, ela veio contar a sua própria história. E em 2 outros momentos, ela veio trazer reflexões próprias da vida dela sobre toda essa questão que eu falei da pequena via. Esses três manuscritos, eles foram compilados num único volume, né? Então o livro História de uma Alma ele é dividido em manuscritos A, B e C. O manuscrito A é, como ela mesma diz no começo, né, do livro, é um tanto bem feminino, ela diz o seguinte: História primaveril de uma florinha branca escrita por ela mesma e dedicada à reverenda Madre Inês de Jesus. Ou em francês, né? C'est l'histoire de la petite frère. Mas é uma coisa bem efeminadinha mesmo, bem menininha. Chega a ser, como eu posso dizer, ingênua, mas é uma menininha contando a própria história. É um tanto meloso, tá? Vale lembrar que, primeiro, ela é uma menina, muito mimadinha desde pequena, né? Segundo, ela é francesa, coisas francesas tendem a ser um tanto melosinhas. E ela tá vivendo bem naquele período literário romântico. A escrita francesa é muito melosa, é muito melindrosa e tal. E nesse período ela conta essa história. Mas é muito bonita, é muito edificante ver a história dela. É uma alma muito cândida. No manuscrito B é quando ela vai contar essa história da pequena via, essa descoberta que ela fez, né? Inclusive o trecho que eu li é do manuscrito B. E depois o manuscrito C, ela conclui também com esses escritos. Eu convido você a estar, de repente, lendo a História de uma Alma. Você com certeza vai achar aqui, não posso dizer, um oásis de delícias para a sua oração. É muito edificante. Eu, pessoalmente, gosto muito. Li mais de uma vez. De repente, se você, como eu, sentiu um pouco de dificuldade com o manuscrito A, essa primeira parte que é um tanto melosa, eu falo pra você, acredita, lê porque depois fica bom. Eu sempre brinco com o pessoal que começa a ler e fala, não, é meloso demais. Eu falo, não, tenta passar do manuscrito A. O manuscrito A ele é importante porque é a história dela, mas depois vocês vão para as reflexões dela. E aí ela é uma coisa mais cabeça, menos melindrosa e tal. Ainda assim que ela tá falando de amor, né, o tempo todo, falando que ela descobriu a vocação dela, é um tanto mais denso do que a primeira parte, que é a história dela. Então, recomendo para você ler. E se você começou a ler, chegou nessa primeira parte, essa é a história da florzinha primaveril, e achou que não consegue progredir a leitura, eu falo, tenta passar do manuscrito A pro B, com certeza você leva o manuscrito B e C com tranquilidade. Essa é a dica que eu deixo aí para vocês, procurar conhecer essa santinha maravilhosa, uma santinha que tem muito a ensinar pra gente. Por fim, eu deixo esse desafio. Põe amor onde não tem amor, com certeza você vai colher mais amor. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com os amigos, seguir o Santa Carona em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, olhar o nosso site, as colunas. Eu tenho as colunas no site, tenho o Twitter, qualquer coisa, entra em contato lá, a gente pode estar conversando. E é isso aí, fique atento ao próximo episódio na semana que vem e tchau! Teresa, só de Jesus, a mais indigna serva de vossa